Fala Tricolada, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da família Tricolor. Eu sou Alexandre Antônio, se inscreva aí no nosso canal, é de graça, não paga nada. Clica no sininho para receber as notificações, envia para os amigos, compartilha, participa das nossas redes sociais. Seja membro do canal para participar do nosso Telegram. Tamo juntos, bem-vindos à família Tricolada. Então vamos para o assunto de hoje. Tá todo mundo preocupado o que o Fluminense precisa fazer para vencer o Atlético Mineiro. Aí chegou a informação de que o Odair vai poupar o Fred, o ídolo máximo, nosso único centroavante decente no elenco, e vai poupar também o artilheiro do Fluminense no ano, que é o Nenê. Então, esse vídeo é sobre isso. O que o Fluminense precisa fazer, quais são as peças ideais para substituir o Fred e para substituir o Nenê para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Já adianto que gostei, porque o Fluminense vai precisar de mobilidade no meio de campo, velocidade, e podem entrar peças interessantes para essa movimentação e para o Fluminense manter essa intensidade durante os 90 minutos, coisa que o Nenê não pode fazer. O Nenê é muito bom na parte ofensiva, tem uma boa chapada, bate bem de fora da área, é artilheiro, mas o Fluminense vai precisar de manter uma intensidade durante os 90 minutos para vencer esse jogo contra o Atlético Mineiro. E também o Fred, que é um cara mais lento, um cara mais pesado, e o Fluminense pode formar um ataque, uma dupla de ataque com maior velocidade. Então vamos lá, como a gente pode pensar isso aí? A primeira coisa que eu tiraria nesse time para esse jogo contra o Atlético Mineiro, para dar mais mobilidade, mais intensidade, jogar no campo do Atlético, abafar o Atlético, dificultar a saída deles da defesa por ataque. Se o Fluminense ficar se defendendo atrás de suas linhas, só rebatendo bola, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora a defesa do Fluminense vai dar uma bobeira e o Atlético vai abrir o placar. Então a gente tem que manter essa intensidade, jogar no campo deles, linhas altas, e eu quero um meio de campo bem jovem, que corra bastante, que marque, volantes que cubram os laterais, que auxiliem aos zagueiros. Aí o Hudson vai para o banco de reserva no meu time. Eu tiraria o Hudson, 32 anos, pouca mobilidade, parece que joga de calça jeans, passes errados, não está acrescentando nada à equipe. Eu colocaria o menino André, garoto do Sub-23, com pulmão, com correria, velocidade, sabe marcar, é um bom volante. Colocaria ele ali na função de primeiro volante, mais fixo, na frente da zaga, e ao Dodge eu colocaria na função de segundo volante para ele sair mais um pouco. Aí como a gente formaria esse meio de campo com mais gente jovem? O Iago é jovem, está na casa dos 20 e poucos anos. O André também é do Sub-23. E o Dodge também está na casa dos 20 anos. Aí a peça para entrar no lugar do Nenê, que será poupado. É um outro jovem. Poderia muito bem, eu sem pensar duas vezes, eu colocaria o Marcos Paulo nessa função do Nenê ali no meio de campo, ou o Miguel no lugar do Nenê. Sem pensar duas vezes. Nenê já tem uma idade avançada, colocaria ali o Miguel. Miguel é um garoto, 18 anos, para correr, para se movimentar, tem um bom passe, tem qualidade, tem visão de jogo. O Marcos Paulo também, na minha opinião, o Marcos Paulo funciona melhor naquele meio de campo para armar o jogo e pensar o jogo do que aberto na esquerda, como ele vem jogando, ou na função do falso 9. Então, função do Marcos Paulo ali no meio de campo, formaria esse meio de campo da seguinte forma: Dodge, o garoto André, o Iago e o Marcos Paulo. É importante manter o Iago nesse time, porque o Iago mostrou ser muito útil. Ele pode formar aquela trinca de volante. Para esse jogo do Atlético é importante ter mais gente de marcação do que gente de habilidade de criação nesse meio de campo. O Iago é um cara que chega na área, que bate pro gol, que faz gol, que se aproxima, que auxilia os atacantes, e é um cara que sabe fazer aquela marcação, aquela cobertura dos laterais, e ajudar ao Dodge e ao André, que são jogadores jovens, que são jogadores mais do combate, do confronto, da parte mais defensiva do meio de campo. Então, desses três eu manteria. E o cara para criar jogadas, para armar o jogo, para pensar o jogo, as pessoas ideais para essa função, para substituir o Nenê nesse jogo, para mim é o Miguelzinho e o Marcos Paulo. Aí o centroavante. O centroavante nós temos o Felipe Cardoso, que é bem provável que o Odair coloque o Felipe Cardoso para jogar, que já dava a perceber uma forçação de barra para renovar o contrato desse garoto, ou pedir uma prorrogação do empréstimo dele, porque todo jogo o Felipe Cardoso entra, isso aí não dá para entender. O companheiro de ataque, o Luiz Henrique, é o companheiro de ataque ideal,
para fazer a movimentação, principalmente atacando pelo lado direito, onde que o Atlético tem o Arana, que sai muito, é um lateral muito ofensivo. É interessante que o Luiz Henrique ataque lá pelo lado direito, investindo nas subidas do Arana, porque o Atlético Mineiro tem um lado esquerdo muito forte, com o Arana e com o Keno. Então toda a atenção na linha defensiva do Fluminense, principalmente, a gente volta lá para trás, é interessante o Calegari começar esse jogo jogando ali, atuando pela lateral direita, porque o Calegari tem características defensivas, já jogou de volante, é volante de formação, e o Julião tem vacilado muito na marcação pelo lado direito. E já pelo lado esquerdo, já que a gente está pensando numa formação defensiva para impedir os ataques do Atlético Mineiro, é interessante o Egídio não jogar. E sim entrar um garoto como o Guilherme, que é um lateral esquerdo da equipe de Sub-23, que pode muito bem fazer aquela função defensiva com a sua jovialidade e poder subir ao ataque. Porque o Egídio, ultimamente, tem atacado mal e defendido mal, e desde o dia que ele saiu da equipe titular e entrou o Danilo Barcelos, o time não perdeu mais. Então eu colocaria o garoto do Sub-23 para fazer essa lateral esquerda ali, sem pensar duas vezes, o Guilherme no lugar do Egídio. E repetindo, na direita, o Julião precisa sair para a volta do Calegari, principalmente por causa do Keno, que é um cara abusado. Todas as ações ofensivas do Atlético Mineiro começam com o Keno lá pelo lado esquerdo, e a gente vai precisar de um lateral com características defensivas mais fortes. No caso, é o Calegari. Aí, Alexandre, você estava lá no ataque, você foi lá para a defesa. Então vamos voltar lá para o ataque. Quem vai jogar ao lado do Luiz Henrique? A gente pode muito bem fazer um ataque sem centroavante, sem um cara de referência. Dois caras de velocidade, colocar o Luiz Henrique e o Pacheco para fazerem essa função, o Pacheco de falso 9. Então, dois jogadores de velocidade na frente, para incomodar a zaga do time atleticano, puxando o contra-ataque, então segurando os zagueiros lá, eles não vão sair tanto assim, porque o Fluminense vai jogar com dois caras de velocidade. Ou o próprio Luca. O Luca, a gente não sabe se ele vai estar liberado, porque no dia 13, na data de hoje, abre a janela internacional, então o Luca pode ser inscrito. Se ele aparecer no bid, na inscrição, não pensar duas vezes. É Luca no ataque ao lado do Luiz Henrique. É o Luca ali pelo lado esquerdo e o Luiz Henrique pelo lado direito, nossos dois atacantes. Espero, torço para que o Luca esteja liberado, que ele seja inscrito a tempo, que ele apareça, que o nome dele apareça no bid e ele forme a dupla de ataque para substituir o Fred. É o ataque mais interessante para esse jogo. Mas se o Odair quiser ser um pouco mais audacioso ou sair um pouquinho da caixinha dele e criar uma coisa diferente, ele pode muito bem optar pelo 3-5-2. Como é que seria esse 3-5-2? Um Nino jogando ao lado de Lucas Claro e Digão, um trio. Nino na direita, Lucas Claro centralizado e o Digão pelo lado esquerdo. 3 zagueiros e um meio de campo com 5 jogadores. Como é que ele formaria isso aí? Já que você está no 3-5-2, você abre mão dos laterais e você passa a jogar com alas, jogadores de meio de campo, que jogam no meio de campo para frente. Como é que você formaria? Com Dodge e André, os dois volantes. Pelo lado direito você colocaria ali o Calegari jogando de ala, um cara de marcação, que também sabe ser ofensivo. Calegari aberto na direita, só adiantar o Calega. No meio de campo, na armação do jogo, você coloca o Miguel ou o Marcos Paulo, como eu falei. E pelo lado esquerdo, o Iago. Então você formaria esse meio de campo assim: Iago, Miguel ou Marcos Paulo, e na direita o Calegari e os dois volantes ali na marcação. Mas se você quiser uma coisa mais ofensiva ainda, mais agressiva, dependendo do que desenrolou durante o jogo, o Fluminense precisa ganhar o jogo, está perdendo, aí você abre mão do Calegari, coloca o Pacheco aberto na direita, e do lado esquerdo você coloca um Marcos Paulo, ou você coloca um jogador mais agressivo por aquele lado. E no ataque, o Luca e o Luiz Henrique não muda muito na parte ofensiva. Esse é o time do Fluminense que eu armaria, o que o Fluminense precisa fazer para suprir as ausências de Nenê e Fred, que serão poupados, na minha opinião. Está corretíssimo, é um jogo complicadíssimo para eles, é um jogo de movimentação, de intensidade, de correria. O Atlético vai pressionar o Fluminense precisa ter intensidade e movimentação nesse meio de campo, com jogadores agressivos, com jogadores que marquem e jogadores que cheguem com velocidade
no campo do Atlético Mineiro. Aí o Nenê é um jogador de menor intensidade e o Fred também. Então, para cima deles, vamos acreditar. Acho que nessa daí o Odair tem razão e o Fluminense vai precisar se adequar a cada adversário. E nesse caso aí o Fluminense precisa se adequar a esse jogo aí contra o Atlético Mineiro. Uma formação mais leve. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aquele like maneiro, se inscrevendo sempre aqui no nosso canal. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Flui!